E o primeiro comando da capital investiu 5 milhões de reais no plano para matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Segundo a Polícia Federal, as ações iniciadas em setembro do ano passado eram executadas pelo Sintonia Final, setor do PCC encarregado de monitorar alvos do bando. Os bandidos alugaram imóveis próximos da residência de Moro, em Curitiba, para acompanhar o cotidiano da família. O plano envolveu ainda o treinamento de mercenários na Bolívia e a contratação de criminosos para resgatar da cadeia o líder do PCC, Marcola. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começo com você. Ontem nós comentamos bastante essa ação, essa operação da Polícia Federal que desmantelou o plano do PCC para matar autoridades como o senador Sérgio Moro. E chama atenção o valor, né? 5 milhões de reais levantados aí para executar esse plano. A pergunta que fica, né? Da onde vem esse dinheiro, né? Que sustenta toda essa organização criminosa? Pois é, Paula, será que já estamos aí diante de um narco-estado, né, no Brasil? Boa noite, Paula, boa noite, Silvio Navarro, craque, boa noite, meu mestre Augusto Nunes, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. A questão, Paula, é que essa história ela continua rendendo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre, de novo, mais infelizes declarações do presidente do Brasil sobre toda essa operação, né? Ele colocando em xeque aí as forças policiais, as forças de investigação também dentro das forças policiais. E enquanto nós não combatermos a impunidade no Brasil, na verdade não é combater apenas os bandidos, os criminosos, mas a impunidade. A polícia prende, a polícia faz o seu trabalho de inteligência, o seu trabalho investigativo, prende, e logo depois vêm os garantistas do judiciário e soltam todos, colocam todos na sociedade mais uma vez. Ao longo do programa vamos falar mais sobre isso e, enquanto isso, continuamos com presos políticos no Brasil, pessoas inocentes que estão aí arroladas nesse inquérito do 8 de janeiro. Mais uma vez, queremos as investigações, os criminosos e os vândalos presos ao rigor da lei do fatídico 8 de janeiro. Mas os inocentes precisam ser soltos. O devido processo legal precisa ser respeitado para essas pessoas. Então, é o faroeste brasileira que o Augusto sempre fala. O país está de ponta cabeça. Inocentes presos, bandidos sendo soltos e presidente dizendo que é tudo a armação das forças policiais com um ex-homem da justiça. Silvio Navarro, muito boa noite. Ontem repercutimos aqui a operação exitosa da Polícia Federal em desmantelar esse plano de ataque do PCC, mas o fato é que tudo isso preocupa muito como essa organização criminosa tem se alastrado pelo Brasil. Preocupa muito e preocupa também, sobretudo, a declaração irresponsável, eu já adianto aqui, do atual mandatário da República, o presidente Lula. Não vou me alongar sobre isso, nós falaremos na sequência, mas preocupa muito. Paula, hoje a juíza Gabriela Hartz levantou o sigilo dessa operação policial. Você bem lembrou, parabenizamos aqui os policiais que agiram rápido, prenderam essa quadrilha que tentava sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, inclusive do Ministério Público, e também a gente aproveita para parabenizar o trabalho do GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, em diferentes forças-tarefa do país, sobretudo aqui no estado de São Paulo, no combate ao PCC. Paula, hoje, com base nesses documentos que já estão sendo publicados na imprensa, e eu convido você que está nos assistindo a visitar o site da Revista Oeste, porque lá temos já reportagens, notas detalhando esse material. Você vai encontrar uma fartura de documentos, anotações, trocas de conversas, mensagens de WhatsApp, Google Maps ali mapeando caminhos, fotos de imóveis alugados, valores, nomes, pessoas, ou seja, está tudo ali, tudo demonstrado. Se tem uma coisa que não foi farsa e armação.
tentaram sim executar um plano ambicioso, audacioso para assassinar autoridades. No caso, por exemplo, do promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público aqui de São Paulo, talvez seja a 100ª vez que ele sofre esse tipo de ameaça. Espero que consigamos conversar com ele aqui no nosso programa, porque são poucas as pessoas que arriscam a vida para combater o crime organizado e ele é um deles. Então, Paula, eu, mais uma vez, para não me alongar, eu convido quem estiver nos assistindo a visitar o site da Revista Oeste, porque estamos demonstrando lá, e também a velha mídia hoje, parece que a velha imprensa, até o consórcio acordou para esse caso que salta aos olhos, de fato. E não sei se estamos ou não vivendo um narco-estado. Talvez o promotor e outras autoridades podem responder. E esqueci de cumprimentá-los na abertura do comentário, porque o caso é grave. Então, boa noite, Paula, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e a nossa audiência. Boa noite, Augusto Nunes. Como o Silvio comentou, logo mais nós devemos conversar com o promotor de justiça do estado de São Paulo, Lincoln Gaquia, ele que foi um dos alvos do plano de ataque do PCC. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão, Silvio Navarro, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. A Paula, a Ana já lembrou que foram infelizes as declarações. O Silvio acrescentou que foram declarações irresponsáveis e eu vou um pouco mais longe ainda. Foram declarações cafajestes. O que a Paula acabou de noticiar sobre o investimento criminoso, quando monta plano para matar alguém, faz um investimento, né? Não comete crime. As primeiras informações já bastam para mostrar que o Lula realmente não tem afetos reais. Ele ama a si próprio. O Lula adora o Lula, tanto que ele se trata na terceira pessoa. O Lula é apaixonado pelo Lula. O resto, ele usa como quiser. Com essas declarações, que vamos comentar daqui a pouco, ele desmoralizou as mentiras, declarações hipócritas feitas ontem pela Gleisi Hoffmann, pelo ministro da Justiça, desmoralizou o discursinho cínico do PT e mostrou que um país ameaçado por uma organização comparável em poder de fogo e dimensões aos cartéis do narcotráfico que agiram no fim do século, nas 2 últimas décadas do século passado, agiram em Medellín, em Cali, na Colômbia, este país que é o Brasil é governado por um político de 5ª categoria. Não tem visão, não tem afetos e não tem compaixão. Ele devia sentir alguma compaixão do país que ele governa, pelo menos. A gente está tentando contato com o promotor Lincoln Gaquia, Silvio, que ainda não entrou em contato conosco, mas devemos conversar com ele logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro. Enquanto isso, a gente segue comentando a operação de ontem, né, da Polícia Federal, que desmantelou então esse plano do PCC. Ô Paula, olha só, no coração aí dessa operação tinha um sujeito chamado, vou até ler aqui porque o primeiro nome, né, é um pouco incomum, Janeferson Aparecido Mariano Gomes, de apelido Nefo ou Dodge. Ele estaria ali à frente seria um dos integrantes à frente dessa tentativa, desse plano para assassinar e sequestrar não só o promotor, como o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Um valor de 5 bilhões de reais seria gasto nessa operação, aluguéis de imóveis, carros, motos, armamento. Já tinham codinomes nas trocas de mensagens. Sérgio Moro, por exemplo, era tratado como Tóquio. A palavra Flamengo era utilizada para definir sequestro. A palavra Fluminense, hora da ação. E México se referia a Mato Grosso do Sul, onde eles também estariam agindo, além, evidentemente, do Paraná, que é o estado do senador Sérgio Moro. Ele trocava mensagens com Aline Paixão, que seria ali uma namorada ou algo
parecido, cônjuge. Então, a partir daquelas trocas de mensagem, o rastreamento das conversas, foi que o Ministério Público foi chegando mais perto e repassou essas informações, é claro, também com a ajuda de uma testemunha protegida, um ex-integrante do PCC, que acabou revelando as informações. Isso aconteceu no dia 3 de fevereiro, foi ali o estopim. Portanto, desde 3 de fevereiro o alerta já era máximo para impedir a execução desse plano. Paula, mais um detalhe também, aluguel de armas, ou seja, seria algo ousado. Eu vi aqui, até você trazendo as informações na abertura do programa, sobre uma tentativa de resgate do Marcola. Por quê? Porque isso já aconteceu no passado, também já houve uma tentativa abortada de resgate do Marcola no presídio de segurança máxima e inclusive com o recrutamento de criminosos de países como a Bolívia. Aliás, a Bolívia é um possível destino, por exemplo, do André do Rep. O Ministério Público trabalha com essa informação hoje, ele que foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal também, de que teria ido para a Bolívia. E também de alguns países africanos. Eles recrutam criminosos que têm treinamento paramilitar para não só operar equipamentos, também o manuseio de armas de altíssimo calibre, por exemplo, uma .50, capaz de derrubar helicópteros e também pilotos de drone. Eles também alugam os drones, os equipamentos e contratam esses pilotos. Ou seja, é algo muito ousado, muito sofisticado, que não tem absolutamente nada de armação, eu repito, Paulo. E a gente vai trazendo aqui ao longo do programa mais detalhes. Exato, só para a gente reforçar, ontem, né, foram cumpridos então 24 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão em estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e no Paraná. Ao menos 9 já foram presos em São Paulo e 2 suspeitos continuam foragidos. Nós mostramos aqui ontem também no programa Oeste Sem Filtro que a Polícia Federal revelou que os criminosos alugaram então chácaras, casas e até um escritório próximo à residência de Sérgio Moro para monitorar a rotina da família dele. Um dos esconderijos foi inclusive descoberto pela Polícia Federal. Não sei se a produção tem imagens, nós inclusive mostramos, exibimos ontem, né? E agora a gente traz a informação de que o PCC investiu aí cerca de 5 milhões nesse plano para executar aí o senador Sérgio Moro e outras autoridades. A Ana bem disse, né? Será que a gente está vivendo um narco-estado? E a gente sabe muito bem o que financia, né, essas ações. É o tráfico de drogas, é o tráfico de armas, né, Ana? E também a corrupção, né? Corrupção também financia, porque quantos agentes não são comprados? Impunidade hoje é coroada no Brasil, a bandidolatria domina o Brasil, né? Você vê que não é apenas o braço do judiciário, alguns juízes, só apenas as leis são lenientes, mas o judiciário também, né? Hoje nós temos quantas agências, aí, organizações dos direitos humanos que promovem o desencarceramento em massa, né? Esse governo, todos os políticos desse governo atual, crime hediondo, tráfico, trancar e deixar, né? E rever também as nossas leis, porque essa coisa de 30 anos, o sujeito é condenado a 400 e não sei quantos anos, como o Sérgio Cabral. O máximo que eles ficam na cadeia é 30. Aí tem 1/6 da pena, aí tem visita íntima, aí tem isso, aí tem regime semiaberto. Ora, aqui nos Estados Unidos, em qualquer estado, você foi condenado a X anos, você só vai sair da cadeia depois de X anos. Seja 8, 12, 15, 30 ou 90 ou 400, né? E isso nós precisamos começar a empurrar ali no Congresso para que essa impunidade não continue aí como o norte no Brasil dentro do campo da justiça. Qual a organização criminosa? Já foram identificadas as organizações que participaram dos distúrbios, digamos assim, no Rio Grande do Norte? O PCC não está entre elas. O PCC tem ramificação em vários estados, mas ainda não está muito claro se foi obra a atuação do PCC no Rio Grande do Norte. Pois é, nas duas hipóteses é gravíssimo, né?
ou o PCC participou e, portanto, tem as suas ramificações abrangem também o Rio Grande do Norte, ou outras organizações de periculosidade semelhante já têm dimensões suficientes para fazer o que fizeram, né, os responsáveis pelo ataque à ordem pública no Rio Grande do Norte. Porque nós não estamos falando só do PCC. Nós temos o Amigos dos Amigos, o Primeiro Comando... Comando Vermelho. O Comando Vermelho, etc. O PCC hoje, Augusto, ele é tratado como uma multinacional do crime. A estimativa é que eles movimentam por ano, por exemplo, só com o narcotráfico, 500 milhões de dólares. Isso só com o narcotráfico. O PCC aprendeu a lavar dinheiro no exterior. Então, eles têm uma rede de contas bancárias em vários países, onde eles conseguem lavar o dinheiro e, inclusive, depois internar esse dinheiro. O PCC trabalha hoje não só com o narcotráfico, mas também com aluguel de armas. Essas ações que aconteceram, por exemplo, em 2022, em várias cidades do país, Guarapuava, Santa Catarina, Minas Gerais, no interior de São Paulo, Araçatuba, Ourinhos, chamadas de Novo Cangaço, que na verdade o nome técnico disso é domínio de cidades. São aqueles bandidos que atacam os seretes com S, né? Uma sigla para as tesourarias do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Eles sempre têm um funcionário infiltrado que entrega a data onde chega o carregamento de dinheiro para saque de Bolsa Família, aposentadoria, pensões. Então, eles dominam as cidades, eles fecham as entradas. É realmente hollywoodiano. Todo mundo já acompanhou essas imagens tristes em que eles fazem escudo humano, eles têm carros blindados, metralhadoras com calibre de potencial derrubar helicóptero, por exemplo, granadas, explosivos plásticos. O próprio GAT é chamado para atuar, para desarmar essas bombas. Então, eles alugam, o PCC aluga o material para que esses criminosos cometam essas ações. Tem o roubo de carga. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma região que é apelidada por eles de Triângulo das Bermudas. Fica próximo ao aeroporto de Viracopos, onde várias empresas, especialmente da área de eletrônicos, montadoras, elas recebem muitos produtos, cargas valiosíssimas que desembarcam em Viracopos. Hoje, o principal aeroporto para isso, para essa finalidade no país. Então, eles atuam no roubo de carga, também no contrabando de cigarro, também muito comum. Então, o PCC ele diversificou toda a sua atuação. O Marcola é o líder mais conhecido, condenado a mais de 300 anos de prisão, tem sido removido de presídio em presídio federal, mas ainda é o mais conhecido. O André do Rep, como eu citei, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, numa decisão até recente, e aparentemente o paradeiro dele é a Bolívia. Outros dois integrantes famosos é o Colorido, que foi preso no ano passado em Pernambuco, e também o Tuta. O Tuta tem paradeiro desconhecido. Outro nome que também figura na lista dos grandes cabeças, o PCC tem uma estrutura bem piramidal, cerca de 40 mil integrantes hoje, segundo o GAECO. É o Fuminho. O Fuminho, o braço direito dele estava envolvido nesse plano de ataque ao Sérgio Moro, ao promotor Gaquia e outros mais, segundo a documentação liberada hoje pela juíza de Curitiba. Lembrando também, Paula, Silvio e Augusto, que uma das principais medidas que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tá vazando aqui o áudio aí do... Isso, obrigada. Lembrando que uma das principais decisões do Sérgio Moro como ministro da Justiça foi exatamente enforcar as artérias financeiras, como o Silvio estava falando, né? Movimentam 500 milhões de dólares. E o Sérgio Moro, que tem sempre demonstrou uma ligação bastante colaborativa, né, de colaboração com as forças policiais e de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, a CIA, eles entendem muito bem, né, do narcotráfico, como não adianta você prender, soltar, se você não enforca de fato as artérias financeiras. E foi exatamente isso que o Sérgio Moro fez como ministro da Justiça.
E aí, né, ontem colocamos aqui aquele áudio, né, exatamente do tesoureiro do PCC, numa matéria exclusiva da Record, que mostra exatamente isso, né, que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, não queria diálogo com ninguém, e ali enforcando, né, espremendo as artérias financeiras e movendo ou os seus cabeças, os chefes dos cartéis para os presídios de segurança máxima, presídios federais, exatamente, o Sérgio Moro fez exatamente como faz a cartilha aqui nos Estados Unidos.